Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil e nós estamos aqui na nossa pandemia, estamos aqui com todos os cuidados, levando o programa ao vivo para vocês e nós temos o prazer de conversar com ela, historiadora, professora, psicopedagoga, ambientalista, ela é da Rede Sustentabilidade, já foi ministra do Meio Ambiente, já foi senadora pelo Acre e está aqui batendo um papo com a gente. Eu gosto muito de biografias. Muito, a biografia sim, tem um legado. A biografia da Marina é muito legal, muito bacana. Aliás, tem duas biografias que eu acho bacana. Uma é do conterrâneo dela, que é o professor Enéas, que é também um acriano, também um cara que foi lá. São pessoas. Exatamente. São pessoas que têm a biografia bonita e eu acho muito bacana isso. Acho que é um motivo de orgulho a gente ter brasileiros como esses aí, como a Marina, que vai bater um papo com a gente. Como é que você tá, Marina? Você viu a treta? A última vez que você veio aqui tava leve o negócio. Agora você viu pra onde foi, né? Tudo bom? Tudo bem, dentro das circunstâncias. Espero que vocês todos estejam bem também. Eu vi que o coque da pessoa que fez a minha imitação parece que está com Covid-19, porque está bastante inchado no meio da cabeça. Fazer uma bariátrica no coque. Coque inchado. Mas a voz ele se esforçou para fazer bem. Viu? Tudo bem? Dentro das circunstâncias estamos bem, né? Você está onde, Marina? Onde é que você está? Você está confinada aí? Eu tô em Brasília, tô confinada desde 1º de março, porque como eu tenho, enfim, eu sou do grupo de risco e já tive muitas malárias, muitas hepatites, então eu tenho que me preservar no sentido da contaminação, que pode ser muito perigosa para as pessoas da minha idade com as fragilidades que eu já tenho. Não, mas você tá bem, você tá bem. Tá bonita. Marina, você acha que o Bolsonaro ele se assemelha com o Lula, com esses eleitores fiéis dele? Qual que você acha que é a semelhança? Você que vive, respira política. Por que o Bolsonaro ainda tem os eleitores tão fiéis? Eu vou responder a tua pergunta e vou pegar um exemplo que eu dava em 2010, quando eu terminei a campanha com 19 milhões de votos, um pouco mais. E as pessoas diziam, o que você vai fazer agora com esse capital político, com essa herança política? E eu dizia, olha, a primeira coisa que eu vou fazer é não tratar isso como sendo capital e nem como herança, porque o voto não pertence a ninguém. O voto pertence ao cidadão que entrega a alguém naquele momento em quem ele acha que era o melhor e depois ele recolhe para si para fazer aquilo que ele bem entende. E é assim que eu me comporto diante dos cidadãos que são livres para escolher aquilo que é melhor na sua concepção. Essa história de eleitor fidelizado, independente do que se faça, do que se diz, do que se é, não é? Isso acontece tanto pela direita quanto pela esquerda. Você trouxe o exemplo do Bolsonaro e do Lula, que tem eleitores cativos, mas eu poderia comparar também nesse momento, até porque é de quem está no poder para quem está no poder, o Bolsonaro com o Chaves. O Chaves tem um eleitorado cativo que, independente dele estar destruindo a Venezuela, as pessoas continuam fazendo quase que uma espécie de é um fundamentalismo, né? Uma idolatria em relação ao Maduro. E, no caso aqui, acontece a mesma coisa, só que, no caso, o Bolsonaro. Então, pela esquerda, pela direita, em qualquer que seja a posição geográfica que você esteja ideologicamente, ter eleitores que acham que os fins justificam os meios, isso não é bom para a democracia, não é bom para a liberdade de imprensa, não é bom para o funcionamento correto e autônomo dos poderes, porque a gente acaba levando o país e as instituições para lugares que não são os melhores. Eu não consigo compreender como é que as pessoas não se importam quando veio o presidente da República dizer, e daí para mais de 5 mil mortos?
que não se importam quando o presidente participa de atos públicos que tem faixas de defesa da ditadura, dissolução do Supremo, enfim, do Congresso Nacional. Você pode até ter votado, mas se você é um eleitor com capacidade criativa, produtiva e livre, você não tem que dizer amém para tudo aquilo que o teu representante está fazendo. Até porque ele é eleito para representar, não é para substituir os representados. E quando você deixa que ele te substitua, inclusive no ato de pensar, no ato de criticar, no ato de ter independência, isso é a pior coisa que pode acontecer em qualquer que seja a sociedade. Marina, mas isso a gente falou aqui na época da eleição. Lembra que você veio aqui, que a gente conversou, que a gente recebeu todo mundo aqui. Aí o que aconteceu? A gente estava naquela... No começo, deixa eu só dizer, eu fazer uma reparação aqui, Mitch. Você disse que a última vez que eu fui aí foi na época da eleição. Não foi. Eu fui aí no dia 27/11, depois da eleição. Não sei se esquecer, eu não me esqueço. Foi uma conversa bem interessante que a gente teve. Aqui no Pânico? Ela veio na... Não, foi no Morning Choro. Não, ela veio nos dois momentos. No Pânico? Depois ela voltou. Bom, então beleza. Então vamos lá. Mas o que a gente estava discutindo na época? Que ia ser um populista. Ou um populista de direita ou um populista de esquerda. Porque estava aquela brigaiada, aquela confusão toda. Com essa pandemia, a gente está vendo que as pessoas, que o Brasil ele foi meio que desnudado. A diferença social, os ricos na casa ali dele, os pobres tendo que trabalhar, tal, e as pessoas, elas estão percebendo o jogo por trás. Você não acha que isso também, as pessoas, elas estão também percebendo o jogo político por trás de todo esse problema que a gente está vivendo? Sim, e eu acho que estão descobrindo dolorosamente, porque existe diferença nesse momento entre esse Brasil que, como você diz, a pandemia está revelando, e a coisa mais dramática que a pandemia está revelando são as desigualdades sociais. Uma coisa é você ficar dentro de casa, não é? Para quem tem uma casa, um apartamento amplo, com as condições adequadas, não precisa nem ser nada luxuoso, certo? Outra coisa é você numa comunidade pobre do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, aqui das cidades satélite em Brasília, né? Com 10, 12 pessoas, sem água, sem comida, sem poder ter a certeza de que a tua família vai ser alimentada. Então, esse Brasil tem revelado com a pandemia aquilo que já existe de fato, que todo mundo sabe, mas que agora se apresenta com total radicalidade. As imensas desigualdades sociais. Quer ver um ponto? Não é? A gente que sempre advoga, e é correto o uso da tecnologia como forma de ampliar a cultura, os negócios, o conhecimento, o entretenimento, tudo isso. A gente está fazendo o teste da educação online, da educação em casa, não é? E, de repente, a gente descobre, a gente já sabia, mas a gente vê a diferença em quem pode ter um computador, um espaço para estudar, e aquela criança ou aquele adolescente ou jovem que não tem e que fica tentando acompanhar por um celularzinho tocotó, com uma internet que cai, e que é o celular que é usado por todo mundo, a escola. Por isso que eu acho, e trazendo um outro assunto que você trouxe muito corretamente, que o Brasil está ficando sem a indumentária, né, das coisas que são disfarçadas, não é? Agora mesmo a questão do Enem. Há um movimento para que seja adiado. E por que eu acho e advogo que deve ser adiado? Porque esses que têm os meios, já não é fácil, mas eles podem fazer todo o processo de, digamos assim, de preparo para a participação do Enem. As pessoas humildes, que não têm computador, que não têm internet, que não têm um espaço, que não têm uma família que os oriente, como dizem os especialistas, esses serão altamente prejudicados. As pessoas que, a única chance que às vezes elas têm na vida é a possibilidade de estudar, fazer um vestibular, e com o Enem ela diz, eu vou concorrer com igualdade,
certo? Eu sempre dizia, né, quando eu fui para a faculdade, você estava falando da minha biografia, eu não vou cansar porque todo mundo conhece, né? Quando eu fui para a faculdade, eu tinha feito o Mobral, supletivo de 1º e 2º grau, né? Entrei na faculdade com 22 anos. Mas uma coisa que eu sei que fez a diferença para mim, não é? Era poder contar com a esperança de que fazendo aquela faculdade eu podia, não é, competir de igual para igual. Então eu sempre pensava, aqui dentro da sala de aula, eu não tenho o mesmo sapato dos meus amigos de classe média, eu não venho de carro, eu venho de ônibus quando não pego carona, eu não tenho as mesmas roupas, até os meus colegas diziam que eu era mocoronga, né, porque eu usava as minhas roupas da menina lá da periferia. Porque naquele tempo a gente não transitava tanto nos ambientes que hoje a gente transita, porque hoje as pessoas em qualquer lugar têm, às vezes, os mesmos, digamos assim, o mesmo vestuário, a mesma imagética, ainda que mais humilde. Então, eu dizia, nisso eu sou diferente, mas aqui dentro da minha cabeça, eu sei que eu sou igual. Eu sou igual ao meu amigo Binho, que era brilhante, de classe média alta, do estado do Acre. E hoje, o que é que nós estamos vendo? Essa possibilidade pode ser tirada desses jovens que têm a única chance de fazer o Enem. Então, acho que até por uma questão, digamos assim, humanitária, para não sermos incoerentes, porque tem muita gente que diz, não, quer subir na vida, vai estudar. Aí a pessoa estuda, batalha, num momento desse, de tanto sofrimento, você diz agora, você tem que competir de igual para igual, certo? Como é de igual para igual? Até a propaganda do Enem aparece jovens, e jovem a gente tem que respeitar todos. Graças a Deus que aqueles que aparecem na propaganda existem, mas o que não pode ser ocultado são aqueles que não estão aparecendo na propaganda, dentro de um cubículo, sem água, às vezes sem comida, com pai, com mãe, com avô, com menino gritando, com cachorro latindo, sem poder estudar e dizer, vai competir de igual para igual. Então, você puxou um assunto, Emílio, que é correto. A pandemia mostra, né, que o vírus não faz, digamos, acepção de pessoas, mas as pessoas já sofriam a acepção antes do vírus, e isso faz a diferença. Exatamente, e você vê que na própria Europa, né, com esse negócio de teleeducação, né, que eles chamam agora, educação à distância, se na Europa as pessoas não são todos que têm acesso à internet, imagina no Brasil. Sim. Exatamente. Né? Então eu acho que isso aí porque virou essa política de forçar um negócio, de forçar o outro. Eu acho que as pessoas têm que ter bom senso nesse momento né? É um momento que a gente tem que ter bom senso. Ô Marina, posso fazer um break, se você me permitir? Pode, amigo. Boa, então vamos fazer um break, né, Delari? Ela é simpática. A Marina? Marina é show. É que a Marina vai lá... Nossa amiga de velha data. Eu sei, né? Mas precisa mudar lá o Barba. O Barba que manda. O Barba pôs o Jaiminho. Você lembra? Escolheu errado. Ela falou pra não colocar o Barba. Não era pra colocar o Jaiminho. Fala com ele. Ô Marina, você viu que agora como é que ele chama que você me mandou o vídeo lá? O professor... Qual professor? Não, depois eu falo. Depois do break. É o que eu preciso fazer. O Delari tá me atrapalhando. Então nós vamos falar daqui a pouquinho. Ô Marina, daqui a pouquinho nós vamos falar de 2022. Depois ela vai dar dicas. Ou podemos falar das municipais desse ano também, claro. Vamos falar. Se fazer em casa, Marina vamos falar de política. Não, e de ambiente também, eu tenho uma pergunta. Deixa eu falar um negócio de ambiente pra vocês, que vocês não estão sabendo. Eu vou falar no próximo bloco. Tem várias coisas pra falar. Tem muita coisa. Tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa pra falar. Então nós vamos fazer o break rapidinho. @Marina Silva. Se você tiver que fazer pergunta, mande a sua pergunta. Se for interessante, nós faremos. Se não for, jogaremos fora. Porque aqui é assim. Na lixeira. Aqui é... Na lixeira do Windows. Não, bom. Vamos pro break. Daqui a pouquinho, Marina Silva, pra você segui-la, _ Marina Silva _ no Instagram. Já tem mais. É isso, Delari? É isso. Tá bom. Muito obrigado, Delari.
Nobre, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, os 4 cavaleiros do Apocalipse, a questão Albinha, Daniel Zuckerman, o nosso querido Samidana e esta velha bicha que vos fala aqui. E hoje uma convidada muito especial, muito bacana. Eu gosto quando ela vem no programa, que ela traz um pouco de serenidade à nossa audiência que está vivendo esse momento conflituoso, esse momento que está todo mundo brigando no Twitter. Sempre é bom ouvir a Marina Silva, como eu disse, que tem uma biografia muito bacana, muito linda, uma menina que veio lá, que lá do fez Acre. um Mobral lá do Acre, não é? E senadora da República, foi candidata e sempre que ela vem no Pânico a gente troca umas ideias aqui a respeito dessas coisas. E estamos falando da pandemia agora, falando da desigualdade do Brasil, e quando teve a desigualdade, que a gente estava no prédio, e aí era esse negócio de como é que vai ser o prédio, não sei o quê. E aí que você vê que não deu certo, aqui vai ficar essa meia boca. Por quê? Beleza, vamos ficar em casa, aí o cara fez as regras, mas e o porteiro? O porteiro tem que vir. E o faxineiro? O faxineiro também tem que vir. Não, mas nós daremos máscara. A doméstica também veio. Então quer dizer, aí que você vê o negócio. A elite tá de férias e a galera tem que trabalhar. O caseiro continua. Que é o que a Marina falou do Enem. E são essas coisas que a gente vai ter que resolver pra gente viver num país legal. Não adianta nada. Ficar nessa. Conviver ficar brigando. Estourando o rojão. E esses são complicados, é espinhudo, é difícil, mas caiu no colo do brasileiro agora e a gente vai ter que resolver essas coisas. Mas eu não quero falar sobre isso, quero falar de coisas boas. Pois não, eu Zuzu. tenho uma pergunta sobre o meio ambiente. Meio ambiente sempre porque é conveniente. a Marina, uma das principais pautas dela é o meio ambiente. Eu queria fazer uma pergunta simples. Quando você esteve lá à frente da pasta do meio ambiente, qual que foi, no seu entendimento, o maior ganho? O que você fez de mais importante? E o que o atual ministro fez de menos interessante no seu entendimento, Marina? Eu vou começar pela última. A coisa mais desinteressante, mais irrelevante, mais zero à esquerda que ele fez foi ir para o Ministério do Meio Ambiente. Porque é o primeiro ministro antiambientalista. Na perspectiva do meio ambiente, ele só cria mais e mais problemas. Desmontou toda a governança ambiental e, ainda por cima, dá sinais o tempo todo na prática de favorecimento dos que praticam grilagem, dos que praticam desmatamento, mineração ilegal, invadem terra de índio. Quando os servidores do IBAMA fazem uma operação com base na lei, em fatos reais, que a mídia mostrou em 3 dimensões, imagens do que estava acontecendo, e ele exonera os diretores do IBAMA, do ICMBio, porque queimar os equipamentos do criminoso. É a mesma coisa que exonerar o delegado da Polícia Federal porque incinerou a droga que foi encontrada em um determinado local. Então, o ministro do Meio Ambiente é o primeiro ministro antiambientalista do Ministério do Meio Ambiente. Diz que é difícil você ficar falando de si mesmo. Eu vou começar tentando diminuir isso que você fez uma pergunta. O que você acha que fez de mais interessante, mais relevante? Né? Eu vou começar dizendo qual era um dos maiores desafios. O maior desafio era ter uma política ambiental inteiramente republicana, que nem prejudicasse nem favorecesse. Ter uma política ambiental que se orientasse por diretrizes e não por aquilo que o governo, o presidente, alguém queria que fizesse. Então, eu estabeleci 4 diretrizes. A primeira, controle e participação social. Não se pode cuidar do imenso patrimônio natural de um país com a dimensão que tem o Brasil, sem que haja transparência por parte da sociedade, da imprensa, de todo mundo, da academia. Controle e participação social. A segunda diretriz, fortalecer o Sistema Nacional de Meio Ambiente, fazer com que o IBAMA funcionasse, criar
diretorias que não tivessem, instituições que não tivessem, fazer concurso, aumentar o orçamento, potencializar as ações de fiscalização, ajudar os estados a funcionar como sistema. É o mundo essa agenda. Então, fortalecer o Sistema Nacional de Meio Ambiente, vertebrando o sistema, União, Estados e Municípios. Terceira diretriz, ter uma política ambiental que fosse transversal, que não fosse só do Ministério do Meio Ambiente, porque não adianta nada o ministro do Meio Ambiente ficar correndo, né, atrás do rabo do cachorro ou enxugando gelo. É preciso que o meio ambiente esteja no Ministério do Transporte, Relações Exteriores, Ministério de Agricultura, em todos os setores do governo. Então, política ambiental transversal. E uma outra diretriz, que é a quarta, apoio às atividades produtivas sustentáveis. Em cima dessas diretrizes, eu orientei a minha ação e da minha equipe. Foi assim que eu compus a minha equipe. Um dia desses me perguntaram, senadora, foi lhe dado carta branca? Eu nem queria carta branca, eu só queria uma carta, a Constituição Federal. E eu fui para lá com uma carta, a Constituição Federal. E trabalhamos durante 5 anos, 5 meses e 13 dias com essas diretrizes e com essa carta, que não é em branco, mas é a Constituição Federal, né? E o grande desafio, eu peguei o desmatamento em tendência de alta. De 2001, 2002, 2003, quando eu cheguei, ele estava a todo vapor, o transatlântico. Chegou em 2004, com 27 mil quilômetros quadrados, o segundo maior desmatamento da Amazônia, porque o primeiro maior foi em 95, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando eu cheguei em 2003, fizemos o diagnóstico, juntei a equipe e disse, isso aqui não se combate com placebo, fazendo uma operaçãozinha aqui, outra acolá. Isso tem que ter um plano estruturado. E aí concebemos o plano e começamos a implementar em 2004, não é? A curva que estava em pleno voo foi diminuindo a tendência, mas o número ainda ficou alto. Começamos a implementar o plano. Foram 13 ministérios coordenados por mim, tecnicamente falando, executivamente falando, com a coordenação política da Casa Civil, e começamos a trabalhar. E o desmatamento, para encurtar a história, com esse plano, caiu por 10 anos em 83%. Evitamos lançar na atmosfera 4 bilhões de toneladas de CO2. Criamos 24 milhões de hectares de unidade de conservação. Em vez de regular a área grilada, nós inibimos mais de 35 mil propriedades ilegais. Nós aplicamos 4 bilhões em multas. Nós fomos capazes de implodir 86 pistas clandestinas na Amazônia. Nós vedamos o crédito para desmatadores ilegais, colocamos numa lista cinzenta os municípios que mais desmatavam e fomos criando as condições para quem queria se tornar legal. Com isso, o desmatamento caiu. Então, essa queda do desmatamento é reconhecida pela ONU, é reconhecida pelo mundo inteiro como sendo uma política pública que deu certo quando a economia crescia, uma média de 3% a 4%, o agronegócio em pleno vapor, e eu dei uma contribuição que o pessoal na época não entendia, mas agora eu acho que começa a entender. Quando eu ia para os fóruns internacionais, Emílio, parceiros, as pessoas às vezes diziam, não, mas o agronegócio brasileiro é às custas da destruição da Amazônia, etc, etc. Porque você sabe que existem também as barreiras não tarifárias. Sabe o que eu fazia com a minha equipe? A gente pegava um gráfico e mostrava o agronegócio subindo e o desmatamento caindo. E não tinha argumento que desconstruísse o que nós mostrávamos com dados, porque as imagens de satélite eram disponibilizadas para quem tivesse condição de analisar polígono por polígono. Então, o grande desafio foi isso, mostrar que economia não é inimigo de ecologia, e de quando não se faz o dever de casa pode até ter um ganho de curto prazo, mas depois vem o prejuízo. Por exemplo, agora, a Vale do Rio Doce e a Eletrobras, não é, foram excluídas do megafundo poderoso da Noruega,
não é, de Fundo Soberano da Noruega, porque não estão cumprindo com regras ambientais. Nós temos já vários problemas de ameaça ao agronegócio brasileiro, porque esse governo não entende o que está em jogo hoje no mundo. Então, quando eu fui ministra, eu dizia, não se trata de dizer apenas que não pode. Nós vamos fazer o que pode da forma correta. Vai ser incompreendido, vai ser difícil, mas depois as pessoas irão compreender. E foi esse o grande desafio, além de tantos outros. Não é fácil, você tem que, enfim, o tempo todo dialogar com os colegas, mas eu assumi. E quando eu vi que o governo estava querendo ir por outro caminho, não fiquei uma semana a mais. O Barba, você Marina, disse? Querida. Mas você ia ser a candidata no lugar da Dilma, não era, Marina? Ela não quis, porra. Você não quis? Não, isso nunca foi cogitado. Lógico que foi. Lógico que foi. Você sabe que foi. Tomando caipirinha, pô. Hã? Não, Emílio, não foi. Isso nunca foi cogitado de que eu seria pelo PT. Isso nunca foi cogitado, né? A primeira vez que meu nome surgiu como candidato foi, inclusive, um grupo de adolescentes na Conferência Infanto-Juvenil, de jovens e adolescentes, que durante a conferência, quando eu era ministra, eu fazia as conferências de meio ambiente com os adultos e uma versão infanto-juvenil, que inclusive foi uma sugestão das minhas duas filhas, que na época eram uma criança e outra pré-adolescente, que disseram, mãe, por que não faz uma conferência também para as crianças? E aí eu fiz essa conferência, e numa dessas conferências, eles fizeram uma manifestação Marina presidente. Foi ali que surgiu essa história. Mas o PT nunca considerou, na época, considerava até o nome do Tasso Genro, o nome do ex-ministro da Justiça, da Dilma, o próprio Patrus Ananias era um nome que estava colocado, o Eduardo Cardoso, né? Mas o meu nome nunca foi colocado nessa roda. O meu nome foi colocado depois. Muito bem. Mas ela foi Dilma, desculpa, que eu lembrei da Dilma agora, que é a Dilma. Ô, Marina, desculpa, hein? Chamou Marina de Dilma, daqui a pouco. Normal. Ficar brava não, hein? Vai ficar brava, ó. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Eu tava vendo agora, porque é o seguinte, esse negócio da canhota, da direita e da esquerda e tal, você pega a Europa, na Europa é tudo verde agora. Não tem mais pensamento. É o eco, é a ecologia que tá dominando, principalmente a molecada. A molecada, você fala em ecologia, é o pensamento. Mas pra gente aqui é uma treta, porque o Brasil, não tem esgoto na minha casa. Saneamento básico. Não tem saneamento básico, que é aqui em São Paulo. A gente tem o agronegócio. É um negócio complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu tava vendo na televisão, essa semana, que a gente não tá vendo a pandemia, esse ano é o ano mais quente da história. 2020 agora foi o ano mais quente na Europa, temperaturas altíssimas, tal, nunca teve uma temperatura, então é uma coisa que a gente tem que se preocupar, mas é uma coisa que é aquilo que você está falando, tem que ter muito diálogo e muito bom senso nesse momento, né? Porque o mundo não acha que o Brasil, se continuar queimando floresta, continuar aquele papo que teve lá da nuvem, não sei o quê, ninguém bota dinheiro. Ninguém vai botar dinheiro. E todo mundo tem um interesse por trás, meus amigos. Porque é complicado, né, Marina? Não é assim fácil essa conta, não. Quando você diz que na Europa, né, o pensamento, enfim, da sustentabilidade, que é o tema que se discute hoje, não é mais meio ambiente pelo meio ambiente, enfim, ecologia pela ecologia. É integrar as duas coisas, economia e ecologia, que a gente chama de um modelo sustentável de desenvolvimento para o mundo e para os estados nacionais, cada um de acordo com suas realidades, né? Aí você falou, no Brasil tem diferença, como na Ásia, como na África, em vários lugares do mundo, em relação às regiões mais ricas e os países mais ricos. Mas tem uma questão, é que para nós é uma grande oportunidade, porque quando você diz a gente não tem saneamento básico, saneamento é ecologia. Sim. E fazer saneamento, água tratada,
esgoto, tudo isso gera emprego, gera renda, gera condição de vida. E você junta o quê? Economia, ecologia e qualidade de vida para as pessoas. Os investimentos, eles podem ser feitos desde que de forma sustentável. O agronegócio, que é responsável, não é, por maior parte da nossa balança comercial, porque nós somos um país que tem, nas commodities de minério e nas commodities agrícolas, digamos, seu grande peso, né, na sua pauta de exportação. Mas o agronegócio brasileiro tem que compreender uma coisa: nós só somos uma potência agrícola, como somos, porque nós somos uma potência hídrica. E você sabe por que somos uma potência hídrica? Porque nós somos uma potência florestal. Destrua a floresta amazônica e nós não teríamos mais como ser a potência agrícola que nós somos. Nós achamos que estamos importando apenas grãos, Emílio. Nós não estamos importando apenas grãos, carne e etc. Nós estamos exportando água. Porque para produzir, não é, 1 quilo de grãos, você precisa de pelo menos 2 toneladas de água. Um país que tem escassez de água, escassez de terra, para fazer isso, são investimentos abissais. Nós conseguimos reduzir custo de produção porque somos uma potência hídrica. Destruir a Amazônia, destruir as chuvas que caem no sul, no sudeste, no centro-oeste e transformar essas regiões em deserto. A Amazônia produz 20 bilhões de toneladas por dia, que é bombeada na forma de vapor, certo? E quem tinha dúvida, quando começou a cair a chuva da cor de carvão aí em São Paulo, está cientificamente comprovado que vai o vapor, e foi o vapor com a fuligem para aí, das queimadas na Amazônia, o ano passado, não é? Destruir a Amazônia é destruir as chuvas e transformar essas regiões em deserto. Imagina São Paulo, mais de 20 milhões de pessoas virando deserto. Imagina o Centro-Oeste, grande produtor de grãos virando deserto. As pessoas não sabem os serviços ambientais. Por exemplo, para bombear essa água, a gente precisaria de 50 mil Itaipus, trabalhando 24 horas por dia, sem parar, para bombear essa água. A floresta faz isso em um dia, com apenas o sol, o vento e a floresta fazendo a evapotranspiração. A metade da água ela fica para ela. A outra água ela manda para nós e para os oceanos, que ela é um vetor de equilíbrio, não é, da salinidade dos oceanos. Por quê? Não é? Se nós tivermos um processo de salinização com a diminuição da água doce que vai para os oceanos, a gente vai ter um processo de saturação também dos oceanos. Ela é um grande estoque de carbono. Se jogar esse estoque de carbono na atmosfera, a gente dispara um gatilho que pode destruir o planeta, porque aquecimento mais da temperatura, derretimento das grandes geleiras, elevação do nível dos oceanos, aquecimento das águas, vai matar toda a matéria orgânica, mais bomba de CO2, que é muito mais do que a matéria orgânica que temos na Amazônia. Então, é por isso que agora tem todo esse movimento contra a regularização fundiária de áreas que foram ilegalmente ocupadas, que tem essa alcunha de MP da grilagem, porque a cada momento eles vão inventando regularizar a área. Em 2009, teve um projeto, ainda na época do governo Lula, né, para regularizar áreas ilegais. Depois, em 2017, o Temer. E agora, o Bolsonaro quer uma para chamar de sua. E ainda dizendo o seguinte, que vai ser por processo de autodeclaração. Aí vocês vão lá na Amazônia, pegam uma terra e declaram que você é o dono. Isso não pode. É por isso que tem toda essa mobilização e a gente tem que fazer o debate no mérito com o relator. O presidente Rodrigo Maia tinha dito que não ia botar em votação durante a pandemia, mas resolveu colocar em votação. Eu tenho uma posição contrária a essa MP e acho que ela, se vai ser apreciada, deveria ser no momento que possibilitasse as audiências públicas, que a gente pudesse fazer o debate, para que a sociedade esteja informada do que está em jogo.
É isso aí. Ô Marina, e você vê, né? Você vê, é um patrimônio, né? A Amazônia é um patrimônio, acho que é o maior marketing do Brasil, né? A gente tem essa floresta, né? Que é um negócio que o mundo inteiro paga pau pela Amazônia. E tem interesse. E tem muito interesse pela Amazônia. E também ninguém sabe direito, como você vê lá o negócio lá da pandemia lá em Manaus, o prefeito brigando com o governador, os caras pedindo morrendo. Ajuda pra Greta. Né? É complicado. Tem tempo para mais uma questão? Lógico. Deixa eu fazer uma pergunta então, Marina. Você já foi candidata a presidente 3 vezes, certo? Candidata. Vendo agora essa situação, onde os líderes estão perdidos, onde temos especialistas do Facebook, todo mundo sabe de tudo e não sabe de absolutamente nada. Qual seria a sua estratégia para essa pandemia? Porque você citou várias vezes que ela fala do meio ambiente, mas ela não esquece da economia. E aí a discussão é, não pode ser tabu economia e saúde. O que você faria? Me senti o William Bonner agora, na sabatina do Jornal Nacional. Candidata, você tem 1 minuto. Pode ir lá. Beth faria. Boa noite. Aí, se você pentear o cabelo assim um pouquinho mais pra cima, vai ficar bem mais parecido. Assim? O Jaça cortou dele. Olha, eu faria o que eu gosto de fazer na minha vida política, ser coerente. Na área de meio ambiente, eu digo, não precisa separar economia de ecologia. Com a saúde pública e essa crise sanitária que assola o mundo inteiro, não precisa também colocar a saúde, a vida, em oposição à economia. Agora, nós temos que estabelecer prioridade, fazer um ranking dessas prioridades. É claro que a vida vem primeiro. E até porque, se não cuidarmos adequadamente da saúde no tempo certo, como estão fazendo os países que estão saindo da crise e os que conseguiram fazer melhor o dever de casa, com isolamento social, tomando as medidas para viabilizar o isolamento social, porque o isolamento social, ele precisa ser financiado. Quem pode financiá-lo é o próprio governo. Eu dou um exemplo, a Argentina. A Argentina proibiu demissão por 60 dias, estabeleceu um isolamento social rigoroso, deu suporte para as pessoas vulneráveis e é o país no nosso continente que está tendo os melhores resultados, não é, em relação a essa pandemia. Se nós verificarmos o que está acontecendo, está acontecendo no Equador, no Brasil, né, no Chile, em vários lugares, é o caminho daqueles que não ouviram a ciência. E quando eu falo a ciência, a comunidade médica, os sanitaristas, não é? Eu estou dizendo que o governante, ele tem que se apoiar, não é, em conhecimento técnico, ele tem que ter valores e princípios éticos para ele poder hierarquizar as coisas. Eu não gosto de falar por suposição, porque o povo brasileiro não me elegeu, né? Então, eu falo aquilo que qualquer governante teria que fazer. Mesmo os que foram pelo caminho do negacionismo, como foi no caso da Itália, né, o prefeito de Milão, o presidente dos Estados Unidos, todos que foram pelo caminho do negacionismo pagaram um preço alto e tiveram que voltar atrás. Aqui no Brasil, não é, a gente continua com o presidente da República insistindo em coisas que não tem embasamento técnico, ele fala de isolamento vertical e não sei o que, e fica sendo propaganda das pessoas irem para a rua, dando comandos que desorientação dos governos, dos prefeitos, e é algo muito, 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 muito perverso com a comunidade médica. Eles estão se matando dentro desses hospitais e tudo que eles não merecem é que o próprio presidente da República faça manifestações, desqualifique a única forma de fazer a gente achatar a curva para salvar vidas. Já são quase 17 mil mortos, já são 250 mil contaminados num processo de subnotificação. Esse era o momento dos governantes estarem priorizando a vida. Eu hierarquizei, mesmo no debate político está posto, e eu participo dele, mas tem 3 questões que são fundamentais. Primeiro, a preservação da vida e a dignidade humana, porque preservar a vida é fazer todos os meios para salvar as vidas que estão
correndo risco. A dignidade humana, criar os meios para que as pessoas não passem fome, para que elas possam ter o recolhimento no momento certo, para que a gente, inclusive, em benefício da economia, possa voltar. Porque todo mundo doente, sistema de saúde colapsado, não vai ter como a economia voltar a funcionar. E a terceira questão é a defesa da nossa democracia. Nós temos que combinar essas três coisas e não permitir que alguém queira se aproveitar, apostar no caos, querer ver o Brasil em convulsão social para qualquer projeto autoritário de poder. Nós temos que estar vigilantes. Eu acho que o Bolsonaro tem que ficar em isolamento político, não é? Porque o Exército precisa desautorizá-lo. As Forças Armadas não podem deixar que passe a ideia de que eles concordam com essas ideias de fechar o Congresso, de fechar o Supremo, de cercear a liberdade de imprensa, todas essas brincadeiras que vocês fazem com humor, porque ninguém é de ferro. Isso na época da ditadura não podia ser feito. Ora, vejam só, nós temos que vigiar pela vida, pela dignidade humana. E quando eu disse, é preciso financiar o isolamento social, é preciso sim. Nos Estados Unidos, o Trump está colocando dinheiro na conta das pessoas, eles são a meca do liberalismo, está colocando 2.500 a 600 dólares na conta dos casados, 1.500 na conta do solteiro, está colocando dinheiro a fundo perdido para pequenas e médias empresas. Aqui nós estamos dizendo, vão pegar dinheiro emprestado a 3,5%. Eles não têm condição de endividamento, né? Dos bilhões que foram colocados, mais de 40 bilhões, para serem feitos os empréstimos, só 16% conseguiu, porque as pessoas não têm condição de tomar esses recursos. A Alemanha está fazendo isso, todo mundo que pensa economicamente está fazendo isso. E por quê? Porque os pequenos e os médios, eles são os vasos, né, que fazem a microvascularização do sistema econômico. Se quando voltar nos Estados Unidos, a farmácia quebrou, o supermercado quebrou, que é pequeno, não as grandes redes, obviamente, os pequenos distribuidores quebraram, não tem como fazer o processo de circulação de mercadoria. No Brasil é a mesma coisa. E eu acho que o governo não agiu com a celeridade e com a capacidade necessária para atender as pessoas que estão aí morrendo nas filas da Caixa Econômica, nas lotéricas, não é? As pessoas estão pagando o preço com a fome e a sua própria saúde. Então, o governo tem que ter, não é, sensibilidade. O Guedes, enquanto disponibiliza cerca de 1 trilhão para o sistema financeiro, ele sai de uma reunião no Supremo com empresários que foram lá de última hora, resmungando, criticando os R$600 que vai para a conta dos pequenos. É isso aí, nós estamos vendo a miséria que é esse país. Agora está mostrando aí para todo mundo a desigualdade, essa coisa toda. Ô Marina, você viu que eu não te interrompi em um segundo. Ao contrário do Jornal Nacional. Jamais você pode falar que eu te interrompi. Você lembra que o William Bonner ia lá? Candidato a 30 segundos. Você falou e falou bonito. Queria agradecer. Oi, fala, Marina. Valeu, Marinão. Queria agradecer sua presença aqui, sempre é bacana quando você vem, ao vivo é mais gostoso, melhor, porque aí não fica esse áudio ruim, mas foi legal, deu para entender tudo e deu pra gente trocar uma ideia, uma cabeça bacana, que a gente gosta muito de receber aqui no Pânico na Jovem Pan. Obrigado, viu, Marina? Obrigada, Emílio, obrigada a vocês todos e a todos que nos acompanharam nesse momento difícil. Acho que a gente tem que colocar a vida em primeiro lugar e quem pode ficar em casa, fica em casa. Boa. É isso aí. Vamos pro break então? Vamos, depois do break a gente tá de volta aqui na Jovem Pan. É isso aí? Depois do torneio. É isso aí. Não. Tristes. É.